TV APSA. Oferecimento Bernardo Leite, Consultoria Empresarial e Video House Produções. Olá, amigos da APSA, estamos aqui nos estúdios da Video House para uma gravação de mais um programa da série Conteúdo. Bom, o nosso objetivo nessa série é falar a respeito do RH, das principais demandas e dos desafios de mercado. E para isso, para contextualizar esses desafios, nada melhor do que uma visão de uma pessoa que conhece bastante a economia e conhece também o posicionamento dos nossos principais pares no mercado, dos CFOs. Trouxe para falar conosco o Otton Almeida. Otton, como vai? Boa tarde, Angela. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. É importante ter a chance de estar levando ao mercado, e principalmente aos associados que tratam, que cuidam de recursos humanos, esse ambiente econômico que nós estamos vivendo e a relevância do capital humano enquanto força motriz do desenvolvimento econômico. Perfeito, mas então vamos falar, fala um pouquinho desse cenário. Qual é o cenário global? Bom, nós podemos olhar o cenário global a partir de diversos ângulos, né? Podemos olhar isso sob o ponto de vista da atividade econômica na Europa, da recuperação da atividade econômica nos Estados Unidos, podemos imaginar o crescimento da China, o mercado asiático de uma forma geral, o Japão, e olhar o bloco da América do Sul e mais contextualizado o Brasil. O mundo hoje, na realidade, não consegue viver, ou não existe mais um país que viva sem que as relações internacionais sejam afloradas. O que eu quero dizer com isso é que um passado de talvez 20, 30 ou 40 anos atrás, as economias extremamente fechadas, a economia brasileira fechada, os movimentos que aconteciam no mundo eram movimentos que focavam muito regiões e os impactos não avançavam na velocidade que avança hoje. O mundo mudou, os desafios são outros, a crise na Europa, junto com a crise americana, abalou o mercado global de uma forma muito acentuada, a economia americana sofreu muito, ela está conseguindo se recuperar, o crescimento no mercado americano no ano passado em torno de 2%, já reflete as medidas econômicas, é um PIB bastante forte no ambiente global. A Europa, embora ela seja um PIB bastante forte, mas essa parte que envolve a recuperação, o recovery do mercado europeu, é algo que vai demandar muito, a população está envelhecida, a capacidade de trabalho, a força motriz, ela ainda não conseguiu se estabilizar e dificilmente se estabilizará no curto prazo, é muito difícil fazer qualquer prognóstico para a Europa enquanto bloco econômico. A Ásia tem na China uma sua previsão de crescimento em torno de 7,5%. Para muitos parece um crescimento pequeno, mas é um crescimento significativo quando comparando o tamanho da China e das outras economias. A Índia também é uma economia em crescimento, o Japão estabilizado. E a África, de uma forma geral, é algo que se olha para o futuro, ou seja, a África, como esse continente tem muita dinâmica para frente, muitas oportunidades, também é um país, é uma região que tem muita atividade na área de commodity, mas o que acontece é que esse mundo está todo interligado, ou seja, o capital financeiro se move com muita velocidade, considerando todos esses cenários e todos esses blocos econômicos. Não há como se falar o que acontecerá no próximo ano, o que vai acontecer daqui a 2 anos. Se a gente voltar um pouquinho a lupa para o Brasil, que é onde nós estamos centrados, como é que o Brasil vai refletir? Primeiro, o Brasil é uma economia relativamente fechada, tem 3%, 3% de participação no mercado global, é muito pequeno para uma economia que quer ser uma economia participativa e crescente e mais industrializada. Segundo, o nosso nível de industrialização caiu significativamente nos últimos anos. Nós somos um país que focamos mais na atividade de commodity do que na atividade, provavelmente, de industrialização. Isso é ruim no tempo, porque nós conseguimos alimentar o caixa enquanto tivermos grandes consumidores, infraestrutura e demanda futura, como Índia, como China, e um próprio mercado interno muito aquecido, porque o Brasil é um país que vai demandar durante os próximos 10, 15 anos por grandes obras de infraestrutura, e obra de infraestrutura requer commodity, requer aço, cimento, né? Alumínio, então são produtos
importantes e que o mercado precisa ser abastecido disso. Existem grandes grupos econômicos hoje que só olham o mercado brasileiro nessa direção. Então, o Brasil tem uma demanda grande, tem uma possibilidade grande de crescimento. Isso é o Brasil. Quando o Brasil se interrelaciona, então, há necessidade da recuperação, há necessidade da manutenção do crescimento na China, para que o Brasil continue nesse desenvolvimento de venda de commodities e, consequentemente, sustentando a balança comercial. A Europa precisa recuperar, é um grande parceiro também. A África, o Brasil tem feito algumas coisas, os Estados Unidos é um grande importador. Então, em termos de mercado brasileiro, eu diria que o governo projeta um crescimento da ordem de 3%. O ano passado, a única área que cresceu realmente foi a área de serviços. Na área da indústria, geral, nós não tivemos crescimento. Há uma expectativa grande sobre a safra de grãos agora no primeiro trimestre do ano, quando tem grande colheita. Isso alavanca bastante o processo de exportação, coloca mais dinheiro na mão das pessoas. Nós temos uma grande parte da nossa população dentro de uma faixa economicamente ativa. Hoje nós temos o boom demográfico. Migrações, né? E as migrações de classes. Exato, as migrações de classe. Então hoje as pessoas se tornam mais exigentes na compra de produtos, de equipamentos, de serviços. Isso faz com que as empresas invistam cada vez mais na melhoria da qualidade dos seus produtos. Se eu pudesse, falei bastante, mas se eu pudesse resumir um pouco, o que vai acontecer com o mundo? O mundo deve crescer, não nos patamares no passado. As economias vão estar muito sustentadas no crescimento da economia americana e na economia asiática. E o Brasil, mais uma vez, está prometendo entregar esse ano 3%, 3,5% de crescimento. O ano passado também se previa entregar 2%, primeiro 3%, 4%, 3%, 2%, terminamos o ano com 0,9% de crescimento, que é um crescimento muito baixo para um país que vive... Baixo diante da nossa capacidade ou em todos os pontos? Não, ele é baixo diante da perspectiva que o país tem. Nós temos 2 ou 3 grandes eventos que precisam se consolidar nesse país. O Brasil vendeu para o mundo 2 grandes eventos. Um é a Copa do Mundo, que teoricamente mexeria com toda a parte de infraestrutura, mobility, a parte de mobilidade de pessoas, da parte portuária, aeroportuária. Teoricamente mexeria com tudo isso e precisa mexer, o país precisa disso. O país investe esse ano algo da ordem de 40 bilhões de reais por ano na área de infraestrutura. O número necessário mínimo é 80 bilhões. Mínimo, para que a coisa comece a andar nos próximos 10 anos, tem uma situação... O governo avançou na área de privatização do aeroporto muito tarde. Então hoje o que nós temos? Nós temos entregas a serem feitas e nos parece que essas entregas vão ser feitas, como diria no ditado, no jeito popular de falar, a meia boca. Nós vamos entregar algo para atender uma expectativa, mas não vamos nos aproveitar de fato do momento para fazer um avanço significativo, porque já estava decidida a Copa do Mundo há muitos anos atrás e nós poderíamos ter planejado e ter desenvolvido isso, aproveitado o momento para ter uma consolidação na infraestrutura. Depois nós temos as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro, como é algo muito centralizado, o governo do Estado de Janeiro parece que deu uma atenção e está trabalhando de uma forma mais estruturada e a cidade realmente está ganhando uma outra cara, envolve parte de segurança, envolve parte de infraestrutura. E chegam a comentar que o Rio de Janeiro será muito parecido ou terá o brilho da Barcelona quando a Barcelona sediou as Olimpíadas. É algo assim bem vultuoso, mas é muito bacana. E temos depois a questão do pré-sal, que a Petrobras é a empresa líder, que estabelece, através do governo, atua nas estratégias da extração do petróleo, do gás, do pré-sal, que requer uma logística e um investimento em infraestrutura em tecnologias que ainda nem existem, né, que precisam ser desenvolvidas, precisam ser aplicadas para quê? Para que o óleo seja extraído. Mas até isso também está lento, você deve estar acompanhando, deve ter visto, né, de que a Petrobras tem sofrido ultimamente com as questões de rentabilidade, preço da gasolina no mercado interno, o preço de importação maior. Então tem uma série de detalhes que o governo tem atuado como a Petrobras como talvez um balizador da contenção da inflação. Isso complica uma empresa que precisa de capital intensivo, precisa de dinheiro para tirar o petróleo de um lugar que ninguém explorou. É uma tecnologia a ser desenvolvida e então isso complica um pouco o futuro e a questão econômica de atingimento dessas metas. Então, temos números aí, 3% esse ano.
né? Vamos ver. Excelente. Bom, acho que no próximo bloco vamos falar a respeito de como as pessoas, ou seja, de como a gestão de pessoas, a gestão dos nossos talentos se comportam frente a toda essa dinâmica da economia. Perfeito. Voltamos em breve. Voltamos agora com a nossa entrevista do Otton Almeida a respeito das dinâmicas de negócio e as pessoas. Como fica a gestão das pessoas nessa estrutura toda, nesse mundo, da forma como está? Essa é uma pergunta interessante e é o que tem pautado a mesa dos principais executivos das organizações. Não só dos executivos de RH. O executivo de RH, vamos tentar falar um pouco sobre o cenário mais amplo. As organizações, como o mundo está crescendo, a premissa principal, ou aquela que está norteando, é: não existe capital humano necessário para acompanhar o desenvolvimento econômico. Um gestor, um CFO, um CEO, ele tem isso em mente. Essa é a visão que ele tem. Essa é uma certeza. Não tem. Não tem. Ele está certo. Não tem. E ele está certo. Ele está certo. Então, todos os executivos que eu tenho a oportunidade de conversar, eu tive a oportunidade recente, precisamente aí no último trimestre do ano passado, de participar de conversas com CEOs de organizações importantes no Brasil que têm operações globais. O propósito dessa conversa era identificar onde estariam os pontos relevantes, ou os pontos importantes, que precisam ser endereçados e mitigados para que as organizações atinjam seus planos estratégicos. E o principal ponto para a maioria deles, foram 12 CEOs, empresas que têm operação na América Latina, nos Estados Unidos, são brasileiras e que têm operações no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e em outros países e tem atuação global. E o principal ponto que eles colocavam na mesa é: nós precisamos de talento. E talento, para esses executivos, ele divide em blocos. Nós temos os talentos, que são aquelas pessoas que vão conduzir e pensar estrategicamente na organização no curto prazo, aquelas que vão coordenar essas mesmas organizações no médio e no longo prazo. Então, quando ele coloca esse cenário, ele começa a ter uma séria dificuldade de preencher esses quadrinhos aí, os mais simples, né? Um outro lado, quando ele desce no nível mais operacional. Então ele precisa de engenheiros, vou usar aqui talvez uma profissão hoje que esteja muito em voga. Então, a quantidade de engenheiros existentes no mercado hoje, em linha com as necessidades, não só necessariamente com as empresas de construção pesada, mas as empresas em geral, né, está muito aquém. Haveria uma necessidade enorme de investimento em universidades para formar pessoas
para que a conexão entre a estratégia de crescimento das organizações e a oportunidade que essas pessoas estariam entrando tivessem totalmente amarrado. Então há um descasamento enorme. Então há uma falta de profissionais no mercado e existe uma disputa muito grande que alavanca salários, evidentemente é uma disputa por profissionais de melhor qualidade. Se desce um pouco mais, você vai outros níveis de profissionais, mais nível técnico, níveis de especialização, e aí você também tem uma carência enorme porque as empresas precisam de pessoas para colocar as coisas em operação, no dia a dia, na parte mais da operação. Em outras palavras, na mesa existe um portfólio de necessidades, qualquer que seja hoje o segmento que você olhe, você vai para o segmento de serviços, você vai para o segmento químico-petroquímico, você vai para a parte de papel e celulose, você vai para a área de alimentos, de bebidas, e todos esses executivos, sem exceção, estão trabalhando ou para formar pessoas dentro das organizações que eles identificam com características, com valores que estão endereçados a essas organizações e sabem que vão poder contar com elas no tempo, ou então eles estão atraindo aquelas profissionais de grande valor agregado ou profissionais de necessidade básica de trabalho para que atendam essas demandas do momento. Então, não vi nenhum desses 12 CEOs que eu entrevistei, nenhum deles me disse, talento para mim não é um problema. Pelo contrário, talento estava no nível 1, no nível 2, e era um problema sob o ponto de vista assim, se eu não tiver talentos, eu não consigo entregar a minha estratégia. Eu não consigo entregar aquilo que eu planejei. Né? Então, muitas vezes eu tive a oportunidade de conversar com um que contratou um CEO de uma outra companhia para ser CIO, para ser uma pessoa de tecnologia temporariamente, enquanto ele adquiria uma outra empresa que essa pessoa passou a ser CEO. Então, ele teve que aproveitar o momento, aquela oportunidade de ter aquele profissional disponível para atraí-lo, porque senão o outro atrairia e eu colocaria lá. Tem empresas que investem fortemente em escolas de engenharia para atrair profissionais de engenharia, formar e atrair profissionais. Outros fazem cursos, pegam profissionais muito jovens, ainda em formação nas escolas, participam de programas de trainees, mas todo esse esforço aí, com a melhor da boa vontade, ainda passa por uma questão chamada produtividade dos profissionais que estão disponíveis no mercado brasileiro, para que o país possa... Porque nós temos duas questões que envolvem o capital humano no Brasil. O primeiro é a própria falta de pessoas pelo tamanho. Se colocarmos o tamanho das possibilidades de mercado para o futuro, certamente vai haver um descasamento enorme da quantidade de oferta e procura. Não tem a menor dúvida. Da qualidade, né? Aí agora nós temos um outro fator, a produtividade. Se nós melhorarmos a produtividade do profissional brasileiro, quer seja por melhoria de equipamentos para trabalho, condições de trabalho, quer seja por melhoria cultural, o aprimoramento nas atividades que eles exercem, mas há um espaço enorme quando comparamos com economias maduras, como é a economia americana, como é a economia alemã, né? Como é a economia japonesa, onde os profissionais têm uma base de produtividade muito maior. Por isso que alguns mercados, como na Alemanha, e isso é algo que eu achei muito interessante, porque eu entrevistei uma organização que tem uma forte operação na Alemanha, e a discussão sobre reajustes de salário, dissídio, é pautada na produtividade. Ela não é pautada simplesmente no valor, não. Eles entendem, os funcionários que aumentaram a produtividade, em cima da produtividade eles querem ter um reajuste, um dissídio mais adequado que represente aquela questão de produtividade. Que não é produtividade mesmo, não é uma discussão balela ou coisa desse tipo. Produtividade medida, capacidade medida. Você precisa ter todos os indicadores para ter todas as ferramentas de gestão para isso. Então, você precisa ter... Isso não é muito comum no mercado brasileiro. Não, o mercado brasileiro tem muito a avançar ainda, né? A área de recursos humanos, pelo menos eu posso externar aqui, não sou especialista no segmento, no setor, na área, né? Mas eu tenho a oportunidade de conversar. Atuo na área há 30 anos, 28, 30 anos, e ao longo desse tempo tive a oportunidade de conversar com diversos profissionais da área de recursos humanos e perceber. O que me vem é a forma de atuar da área de recursos humanos, que era muito mais de controle de pessoas, né? Era muito no aspecto de controle, ela cresceu, evoluiu, e o homem de recursos humanos hoje ele é parte integrante do processo de decisão estratégica da organização, né? Não existe nada que possa ser feito sem que a pessoa de recursos humanos possa de fato colocar
sua opinião na capacidade. Não adianta querer, eu gostaria de construir 5 plantas industriais, ou eu gostaria de abrir 10, 20 supermercados, sentar e conversar com uma pessoa de capital humano que possa, de fato, dizer assim, olha, é possível fazer, as demandas de mercado existem, mas não temos pessoas. O supermercado vai ficar vazio, não vai ter quem atenda, não vai ter quem sente lá no caixa para poder registrar as compras. E aí, fazemos o quê? Tem toda uma estratégia que passa também com a participação. Então, ele se tornou uma figura fundamental dentro das organizações, porque a opinião dele é estratégica para o negócio. E quando você elenca, vai como os 2 principais pontos da agenda do CEO, que esses pontos estão relacionados às pessoas, você entende que o CEO, o CFO, ele consegue enxergar que o executivo dele de RH, os profissionais de RH, estão respondendo à altura? Então, o que acontece... Pelo menos desse grupo de 12 aí. O que acontece os instrumentos de gestão do capital humano, a preocupação sempre nas organizações brasileiras foi o seguinte: nós precisamos produzir e vender. Então, as ferramentas de gestão, como sistemas de captura de dados, eu posso falar, talvez vocês estão habituados a essa linguagem, a um SAP, a um Oracle, um Master SAF, isso na visão do empresariado brasileiro é nova. O empresariado brasileiro, o negócio dele é fazer o delivery do produto que ele produziu e ponto. A gestão disso, a forma de administrar isso, de mitigar os riscos, de criar controles automatizados, isso é muito recente. Nós estamos falando de algo de talvez 10 anos, 15 anos, aí, no máximo. No máximo. Muito mais respondendo à demanda, né? Porque é justamente quando começou esse crescimento mais vertiginoso que nós temos agora. Então, eu acho que nesse é um tema que nós podemos explorar um pouco mais, visto que isso afeta diretamente como o homem de recursos humanos é visto dentro da sociedade. Ponto para o próximo bloco, tá ok? Voltamos a seguir. Estamos aqui na TV APSA entrevistando o Otton Almeida. Otton, nós encerramos o bloco anterior justamente falando das ferramentas de gestão e das formas como podemos gerir uma estrutura de capital humano de acordo com a visão do CEO, do CFO. Então, no mundo hoje, a velocidade da informação, o mundo mudou muito. A velocidade da informação, a qualidade da informação, para que se possa tomar decisões sobre os caminhos e as estratégias da organização é fundamental. Então, a área de recursos humanos, como nós havíamos comentado anteriormente, elas, assim como muitas outras áreas também, não tinham onde aglutinar informações relevantes e tratar essas informações com velocidade para suportar um processo estratégico das companhias.
Então, o que o executivo, o CEO, ele fala, eu preciso agora de uma informação de quantos funcionários, qual foi o turnover da minha organização nos últimos 3 anos? Peraí, tem que levantar um monte de informações, papéis, tem que buscar, principalmente empresas multilocalizadas, tem que buscar informações. Parece simples, se eu falar isso, parece um absurdo eu estar dizendo isso. Mas acreditem, isso é real, isso é mundo real. Então, os instrumentos de tecnologia são facilitadores nesse processo. Você abriu um ponto bastante interessante. Dentro da série Conteúdo tem uma das sessões, um dos programas, nós vamos justamente explorar quais são as ferramentas que o RH deveria ter em mão para poder ter suporte, que são o suporte necessário, e obviamente para atender a expectativa do CFO, não, mas principalmente para se tornar de fato um agente dentro desse processo. Estamos falando de continuidade e de crescimento do business. Vamos atender as expectativas dessa forma. E então, no nosso próximo programa, vamos abordar esse tema com bastante profundidade. Faz bastante sentido, porque, no fundo, da forma que está estruturado os trabalhos da área de recursos humanos, do diretor de recursos humanos, ele fica sendo muito operacional, trabalhoso de fazer, ele passa mais tempo qualificando a informação, que vai servir como base para a decisão, do que de fato vivendo o que é necessário e o que é esperado dele na posição do estrategista. Em atendimento a essa demanda, tem uma ferramenta na Deloitte que é feita, ajustado, e quem está conduzindo esse processo é a Márcia Ogawa, uma sócia que você certamente já conhece. Ela trabalha justamente com todos esses pontos e acabou de trazer toda uma visão, toda uma modelagem de análise, que se chama ferramenta Workforce Analytics. E essa ferramenta, ela justamente dá todos os drives, todas as variáveis, todas as tendências para que o executivo ele possa fazer uma gestão mais direcionada, uma gestão não com base em itens subjetivos, mas com itens de grande objetividade, com parte nos indicadores criados. Então eu acho que é algo que a gente pode trabalhar um pouquinho mais depois. Eu acho que isso é fundamental. Sem ferramenta... O executivo de finanças, ele sente falta de informações adequadas de RH. Sente. Quando o executivo de finanças e o executivo principal da organização. Toda vez que ele pede, porque hoje... Falar de um executivo de finanças é aquele que permeia a organização. O propósito de um executivo de finanças hoje é ser o guardião da informação. É ter a qualidade da informação. É fazer com que a informação chegue ao mercado de uma forma rápida, clara, uma forma objetiva e uma forma confiável. Não dá para um executivo de finanças na velocidade, com os riscos, com a volatilidade de mercado, com os riscos de mercado, com as condições que o mercado coloca. Qualquer informação de uma companhia de capital aberto, de uma companhia de grande porte, que é uma ESC, ou de sua subsidiária internacional, que reporta, pode parecer pouco, mas às vezes uma subsidiária de uma empresa estrangeira que tem atuação no Brasil, um pequeno negócio no Brasil que precisa reportar de acordo com regras estabelecidas, aparece no dia seguinte com um erro de mensuração ou com inconsistência de informação que tem que fazer o que nós chamamos de uma republicação de informação ao mercado. Isso simplesmente é um transtorno generalizado, né? Então, o profissional de recursos humanos, ele não pode mais se abster e dizer assim, não, essa informação eu passei porque estava escrita, é aquilo que eu recebi. Não. Ele tem que tratar a informação sob o ponto de vista financeiro, com uma visão se faz sentido para os negócios, né? E como é que ele vai mitigar os riscos para que aquele negócio, para que o negócio atinja seus objetivos estratégicos. Então, ele saiu para botar trabalho. Não, e aquilo passa a ser ferramenta, inclusive, para o plano de ação. Ou seja, qual vai ser a minha agenda? O que eu preciso, o que eu, como RH, preciso fazer? Quer dizer, à medida que eu tenho muito mais informação, o meu nível de tomada de decisão é maior. Exatamente. Então, você consegue ter... o homem de RH hoje, ele precisa ter consciência, qualquer que seja a organização que ele trabalhe. Se ele trabalha numa organização de pequeno porte e vai ao mercado captar recursos, ele precisa ter informação qualificada, ter informação de qualidade, para que os bancos possam avaliar e, consequentemente, toda a informação, eu estou falando de RH, mas a informação que eu falo é o conteúdo geral que vai na informação disponibilizada aos bancos. Quanto melhor a informação, quanto mais confiável a informação, melhor são as taxas de juros que ele consegue captar recursos junto às instituições financeiras, ele consegue discutir melhor. Se tem uma informação de pouca qualidade, o risco do banco é maior e, consequentemente, a taxa que ele vai pagar é maior. Ou seja, impacto direto na estrutura econômica. Então, não dá mais para o homem de recursos humanos, e aí eu estou tratando ele como um executivo de negócio. Ele não é mais
Ele senta, reporta, ele discute, ele fala sobre a estratégia, ele entende a estratégia da organização, ele faz parte dela, ele diz se é possível ou não executar aquela estratégia à luz da capacidade do capital humano que ele está disponível e daquilo que ele tem capacidade de buscar no mercado. Treinar pessoas, fazer com que esses talentos sejam usados na organização. Ai, perfeito. Se você pudesse dar uma mensagem assim para a APSA. Estou falando da APSA. Os principais objetivos da APSA, eu como vice-presidente do processo, a gente entende que seria disponibilizar conteúdo, trabalhar conteúdo e relacionamento. O que você acha que nós deveríamos pensar em trazer dessa visão do CEO que nós podemos trabalhar dentro da APSA? Eu acho que o homem de recursos humanos, muitos já estão fazendo isso, mas ainda no ambiente das grandes organizações. Eu acho que tem que descer um pouquinho para as médias organizações, pequenas organizações, são os profissionais de RH precisam entender e precisam assumir o real papel do que eles estão chamados a participar dentro dos grupos econômicos. Tá? Eu acho que ainda conheço muitas pessoas de RH, ou algumas, eu acredito que a maioria do ASPA não sejam assim, mas eu conheço pessoas que ainda têm receio de participar do processo, botar o dedo na ferida da estratégia da organização e falar assim, eu sou parte integrante disso e isso não vai acontecer porque nós não temos capacidade de ter pessoas ou de contratar pessoas nesse sentido. Né? E esse é um ponto. E uma outra mensagem que eu daria na mão de vocês está a capacidade das organizações de fazer as entregas que estão se propondo. Né? Então não dá para fugir desse compromisso e não dá para brincar com isso, é sério. Não, perfeito. Dentro da Deloitte você é líder de um programa que se chama CFO Program. Conta um pouquinho a respeito e vamos traçar um paralelo se a gente pode pensar em ter dentro da Deloitte ou dentro de algum outro processo, mesmo que seja na APSA, um braço disso, um CHR Program. Sem dúvida. Acho que a Deloitte globalmente estabeleceu que nós precisaríamos nos aproximar daqueles que seriam, não é que ele seja o único tomador de decisão, mas nas relações de uma empresa característica como a nossa, de consultoria, é um decision maker, é um tomador de decisão que é relevante para nós. Então começamos a criar fóruns e atividades que agregam CFOs, discutem os assuntos relevantes e que preocupam esses profissionais, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. E, ao mesmo tempo, nós disponibilizamos matérias de webcast. O webcast, na realidade, é um canal de comunicação com programas específicos sobre temas específicos das nossas organizações. Podemos sim, acho que é um programa que a gente pode, nós temos isso no Brasil, nós podemos pensar juntos e discutindo junto com a ASPA, a questão do como poderíamos construir esse relacionamento junto com os profissionais de recursos humanos. Seria muito bom. O profissional de recursos humanos, de uma forma geral, bom, eu sou um profissional de recursos humanos, nós adoramos relacionamento, adoramos todo o processo de conteúdo e todas as oportunidades de crescimento e de conseguir fazer muito mais nesse processo. Otton, muito obrigado pelo teu tempo, pela disponibilidade de vir aqui passar um pouquinho da mensagem e trazer também a agenda do CFO para a gente, né? E do CEO também. Eu agradeço bastante, uma oportunidade única. Em outras oportunidades, se puder ser mais específico sobre temas que você queira, estou à disposição. Ok, muito obrigada. Muito obrigada. Bom, encerramos um bloco do programa Série de Conteúdos da TV APSA.